Meu povo, muita gente está perguntando pra gente, rapaz, o que é esse negócio desse câmbio de vocês aí? Como é que eu faço o câmbio? E aqui na Argentina existem algumas maneiras de se trocar o nosso realzinho pelo peso argentino. E aí você fica aqui com a gente nesse vídeo que a gente vai contar um pouquinho da nossa experiência. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Salve, filha negada! Michele, Alexandre e Tutaninho, nós somos o Luiz por aí e aqui a gente fala um monte de coisa boa. De viajar gastando pouco dinheiro, de como é morar na Argentina, como é as comidas daqui, os costumes, a gente fala de um monte de coisa. E tudo com muita economia, certo? Exatamente, né? já estamos até aqui com um cafezinho aqui, só o filé. Então se você não está inscrito nesse canal, não perde tempo, se inscreve logo, tem vídeo todo domingo, terça e quinta-feira com um bocado de dica massa, negada. Isso mesmo, inclusive tem o nosso Instagram, Luiz por aí, TikTok também. E falar em vídeo bom, esse vídeo aqui tá... Aliás, temos vídeo que a gente mostra... O que é algumas comidinhas, né? Como aqui a cocada que existe aqui na Argentina e a capcha, né? Tem um videozinho específico disso, então vou deixar até o cardzinho aqui. Meu povo, nós recebemos algumas perguntas em alguns dos nossos vídeos, tá? Em relação a como fazer o câmbio, como é a situação toda. E a gente decidiu fazer um vídeo explicando um pouquinho da nossa experiência para vocês. Esse vídeo é importante tanto para quem vem fazer turismo, como quem está se preparando para vir estudar aqui. E uma coisa, meu povo, que vocês têm que ter em mente, que fique bem claro. Esse vídeo a gente vai falar as possibilidades que existem. A gente não está sugerindo, não estamos falando qual é a melhor opção, nem querendo que você tenha uma impressão que a gente está falando assim, faça esse e não faça o outro. Você vai decidir pelas informações que a gente tem, as opções que a gente vai falar agora para vocês. É um vídeo informativo, né? Exatamente. E mais informativo do que sugestivo. Exatamente. Então, assim, existem algumas formas de fazer câmbio. Primeiramente, a gente vai falar para aquela pessoa que vem fazer turismo, aquela pessoa que vem aproveitar, vem curtir. Muitas pessoas geralmente já vem para a Argentina, principalmente para Buenos Aires, com o pacote de viagens completo ou já com o hotel reservado. Então, assim, se você já tem o traslado pago, que é aquele transporte que leva você do aeroporto até a sua hospedagem, ótimo, melhor ainda. Porque se você já tiver, não faça câmbio no Brasil. E por que a gente fala isso? Porque geralmente o câmbio no Brasil, ou até mesmo câmbio no aeroporto da Argentina, em casas de câmbio, os valores não são tão altos. Os valores da casa de câmbio oficial, hoje, para você ter uma ideia, a gente fez uma pesquisa e está girando em torno de R$ 1,13,85 pesos argentinos, o que é uma cotação não tão boa para quem vai fazer essa troca, para curtir, e vai deixar até a viagem um pouco mais cara, né? Exatamente. Então, ou seja, se você tem já no seu pacote o traslado do aeroporto até o hotel, não faz o câmbio no aeroporto. Agora, se você não tem, você vai precisar fazer um pouquinho no aeroporto, exato, tá? Mas faz o suficiente só para esse primeiro momento. Exatamente. Aí o que é que você pode fazer? Existe a opção de você fazer esse câmbio na Caixa Florida, mas você tem que ter muito cuidado, porque assim, no câmbio paralelo, que é um câmbio que é bem mais vantajoso falando em números, porque hoje o câmbio paralelo aqui na Argentina, pelo menos na cidade de Rosário, se encontra R$ 1 para 28 pesos argentinos. E lá em Buenos Aires, por exemplo, existe a Caixa Florida, que é extremamente famosa, onde existem casas de câmbios alternativas, que são casas de câmbio especializadas, algumas empresas que trabalham com isso, que fornecem esse câmbio paralelo com esse valor. Mas agora você tem que ter muita atenção, e aqui a gente indica, caso você decida ir para este câmbio, levar aquela canetinha que verifica se a cédula é realmente verdadeira. E outra coisa também que eu acho, tá? Se você pensar em fazer dessa forma,
você pode... Primeira coisa, não vai falar com pessoas que estão no meio da rua. Câmbio, não. Entra nas galerias, começa a observar. Procure as casas de câmbio que existem lá. Exatamente, começa a averiguar direitinho. Não troca, não faz uma troca muito alta, extremamente alta no primeiro momento. Vai trocando aos poucos, tá? Exatamente. E você também pode procurar as casas oficiais Sim. no centro, que vão estar com a cotação melhor do que no aeroporto. Exatamente, mas como o Michel falou, vai estar realmente melhor do que o aeroporto, mas não tão bom quanto a da alternativa. Mas são opções. Mas são opções, com certeza. Escolher. A gente está dando as opções que realmente existem. Exatamente. Então, o que é interessante? Se você for fazer, mesmo que você vá para um oficial, não fazer o câmbio do seu dinheiro total quando você chegar. Porque vai variar bastante. Varia, às vezes de um dia para o outro pode melhorar, como também pode piorar. É aquela coisa, tudo é um risco. Exatamente, mas a gente mesmo, quando a gente chegou em Buenos Aires a primeira vez, a gente não fez a troca de todo o nosso dinheiro. Fizemos uma parte, depois fizemos outra parte. Que foi a melhor coisa que a gente fez. Exatamente. Na nossa experiência a gente ganhou um pouquinho a mais. Exatamente, então faça dessa forma. Leve sempre sua canetinha. Aqui na Argentina, o país que você for, leve sua canetinha para identificar as notas cebosas. Exatamente. Agora, caso a sua opção não seja de vir fazer turismo, ou seja, se você vem para cá para morar ou para estudar, seja alguma forma, você vai passar muito mais tempo, existem outras possibilidades de câmbio. Uma das possibilidades é a Western Union, que a Western Union é um banco internacional onde ele vai fazer essa transferência para você. Alguém que esteja no Brasil você vai fazer essa transferência online e você vai receber o dinheiro aqui na Argentina em algum ponto da Western Union. Lembrando que toda transferência, geralmente eles vão cobrar uma taxa que fica em aproximadamente 10, 15 reais. Não sei qual é o valor da taxa atualmente, mas fica aproximadamente nesse valor. E assim, a Western Union tem uma das melhores taxas de câmbio atualmente. Ela é muito vantajosa para você fazer. E pelo que a gente estava pesquisando, lendo, é uma forma segura. Sim. Tá? Pela experiência que a gente andou lendo da galera por aqui. Obviamente que algumas pessoas tiveram alguns imprevistos, mas pelo que a gente buscou novamente ler, né, como é que tinha ficado a situação, foi resolvido posteriormente. Exatamente. Falei tão bonito agora, posteriormente. Muito chique essa mulher. Tá muito chique. Pois é. Outra opção também que existe é a possibilidade de você... É o câmbio paralelo, que existem também algumas empresas e até algumas pessoas de forma particular que fazem esse câmbio, onde você faz a transferência para uma conta dessa empresa ou dessa pessoa em particular, e ela vai fazer a transferência ou para a sua conta na Argentina em pesos, ou vai lhe entregar o valor em espécie. Lembrando que esse tipo de câmbio não é um câmbio oficial e você tem aquele risco, não tem aquela garantia de realmente receber esse valor. Pois é, isso aí é pra galera que pensa em vir estudar, né? Explicando melhor, porque assim, quando falou assim, faz a transferência, eu fiquei até na dúvida. Sim. Mas você faz a transferência da sua conta do Brasil para uma conta também do Brasil que a pessoa vai fornecer, da empresa. Aí o que acontece? Quando você chegar na cidade aqui da Argentina que você vai morar, né, para estudar, seja o que for, você vai buscar informações nos grupos, no Facebook, tem grupo em todo lugar. Não aceite, tá? Isso é uma dica preciosa. Não aceite indicação. Você conhecer um brasileiro na fila dos pão. Não aceite indicação dele. Tá? Pesquise, procure verificar se é uma empresa séria, o histórico, pesquisa e tudo mais. Porque realmente, meu povo, você tem que ter cuidado. Querendo ou não, a gente sabe que no mundo de hoje, ter a precaução é sempre bom. Exatamente, então você não pode ir por uma indicação não, tá? Você vai ter que buscar nos grupos informações, pesquisar se essa pessoa deu calote em alguém e fazer sempre também, por exemplo, se você vai trocar, exemplo, R$1.000, troca pelo primeiro 500 e depois você troca os outros 500, não faz tudo de uma vez, tá? Assim você vai conhecendo as pessoas até se encontrar na cidade. Exatamente.
E mais uma outra opção, além deste câmbio, seria você trazer algum valor em espécie. Lembrando que, se eu não me engano, o valor máximo para trazer em espécie do Brasil seriam R$10.000. Se eu não me engano, é isso. Então, você trazendo real em espécie, você pode ir a algumas casas de câmbio, são casas oficiais, para fazer essa troca. Porque assim, não é sempre, mas existem épocas do ano em que fazer o câmbio em espécie é mais vantajoso do que em transferência. Porque geralmente são a época que o argentino está indo para o Brasil de férias e ele necessita de real em espécie. E nessa época, a valorização da transferência em espécie é bem grande. Então, essa época em si vale a pena você fazer a troca em espécie. É isso, ele tá falando para quem vem morar, né? Exatamente. E outra coisa que é importante para a galera que vem morar, que juntou as moedinhas e tudo mais, e quer trazer em espécie, não troque seu dinheiro todo quando você chegar. Aí a cotação tá maravilhosa, não troque tudo. E se baixar depois, é um risco que você vai correr, mas é melhor você não trocar tudo, tá? Exatamente, para você não perder a valorização do câmbio, porque geralmente, não é como a Michelle falou, é um risco, mas geralmente o câmbio do real tende a valorizar. A gente sabe que a Argentina tem um grave problema com a inflação. Mas o câmbio do real para o peso tende a compensar essa inflação e fica sempre mantendo naquele mesmo nível. Por isso, como o Michelle falou, não troque o dinheiro todo. Se você trazer em real, troque um pouquinho, aí espera, troque o necessário para o momento. Vai acabando, aí você vai trocando mais, porque isso vai fazendo com que você consiga economizar muito mais o seu dinheiro. Certeza, né? Isso é algo que a gente aprendeu mesmo vivendo. Então, assim, meu povo, essas são algumas opções que a gente achou interessante falar para vocês, algumas opções que existem de como fazer o câmbio aqui na Argentina. Pois é, meu povo, espero que tenha ajudado a esclarecer alguma coisa. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui. Deixe seu comentário. Se você tem uma sugestão também, pode deixar. Com certeza. Ajudar sempre. Se todo mundo der uma sugestão boa, se todo mundo falar, eu vi que é melhor dessa forma, a gente vai se ajudando e vai crescendo. Exatamente. Esse é o intuito, ajudar e não atrapalhar. Pois é, meu povo. Então, comenta aqui pra gente, envia esse vídeo pra quem tá pensando em passar férias, passar um final de semana, ou vem estudar aqui, tá certo? Pra ajudar a gente também a crescer o canal. Exatamente. Então, não perde tempo, lasca o seu Dei Valor nesse vídeo. E espalha pra negrada, como eu já falei. Vai lá no Instagram, @LidosPorAí, TikTok, @LidosPorAí. Dá um pulinho também no nosso blog, que a gente vai, juro a vocês, prometo que a gente vai tentar alimentar o blog, né, meu filho? Exatamente. Lembrando que essas são opções que existem. A gente não está sugerindo e nem dizendo a melhor opção. E nem dizendo o que é que a gente acha melhor. Exatamente. Só é informativo o vídeo. Exatamente, meu povo. É isso, meu povo. Valeu, negada.